É isso aí, galera. Bem-vindos ao primeiro podcast da Ungil. É o nosso UngilCast. Então, você que está acompanhando a gente aí, você que é da Ungil ou de qualquer outro lugar desse planeta, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai bater um papo muito bom sobre evangelização. Eu tô com dois caras aqui, monstros na evangelização, dois manos do coração, e a gente vai começar esse podcast da Ungil conversando com eles. Primeiro, Will, seja bem-vindo, cumprimenta a galera aí. Paz, pessoal, Deus abençoe, obrigado aí pela recepção, tanto da Unida quanto da Ungil, né? Sou novo aqui, mas estamos aí para trabalhar. Pois é, o Will é recém-chegado na Unida, recém assim, 2 anos, né, Will? 2 aninhos. Então, o Will tá aí em casa. E temos aqui também o Danilo, garotinho da Ungil. E aí, Dan, manda um alô pra galera aí. Paz, galera, sempre bom estar com vocês, com a família Ungil. Deus abençoe vocês. Diferente do Will, eu sou não da Ungil, mas da Unida desde berço, né? E graças a Deus é muito bom a gente estar conectado sempre para falar aí do amor de Jesus e o que ele tem feito através das nossas vidas. Vocês já perceberam que o Dan é crentão. O Dan é filho de pastor, né? Filho de pastor. Sabe que filho de pastor, a pegada é diferente. Então a gente vai tratar hoje sobre evangelização, né? O Will vai me ajudar aqui nas entrevistas com o Dan. O Dan que é um cara que trabalha com artes, né? Com teatro e tudo mais, então a gente vai falar muito dele. Mas a gente vai conhecer um pouquinho também do Will, porque o Will, apesar de estar conduzindo comigo aqui hoje, o Will tem uma vida e uma experiência muito boa com o evangelismo. E eu quero começar já com o Will fazendo algumas perguntas aí pra você. Will, como que foi a sua vida, cara? Porque a gente estava conversando aqui antes, você teve um tempo que estava na igreja, né? Tinha sua relação com Jesus, mas você saiu da igreja e depois você voltou. Nesse passo que você voltou, alguém precisou te evangelizar, alguém chegou até você. Como que foi esse processo de evangelização, da sua volta para a igreja? Conta pra gente aí. Então, galera, eu vou tentar sintetizar porque a história é longa, né? Eu tenho 26 anos, então não sou mais um menino. De conversão, devo ter 6, foi mais ou menos 2014. Só que a empresa que eu trabalho hoje, ela tem grande influência na minha conversão. Porque eu cresci no meio evangélico, meu pai sempre foi cristão, era presbítero e tal, segundo passo da igreja que eu frequentava. E aí, a gente cresceu na igreja, mas nunca foi crente. A gente cresceu, a gente começou a ler a Bíblia muito cedo, meu pai sempre foi pregador, então sempre quis ser pregador. Mas só que aí chegou aquele período da adolescência, né, da rebeldia, 13, 14 anos, você começa a ganhar uma moedinha fazendo um bico aqui, um bico ali, e aí acabei me afastando. E não fui aquele mundano esculachado, que, tipo, zera a vida. Não, eu fui o negócio era um pagode, era o negócio você era um cara mais relax. Isso, mais relax. Você era um desviado no normal, consciente, assim. Um desviado consciente. Nível médio. Isso. Nível médio de desviado. Então é uma experiência muito legal, assim, que eu acho relevante compartilhar, que eu tava num pagode. E eu me lembro como se fosse ontem, porque isso marcou muito. Isso foi prestes, pouco tempo antes da minha conversão. E é meu melhor amigo, tipo, que cresceu comigo a vida inteira, que também, ele não é cristão ainda, mas a gente como irmão, sempre cresceu, mandou junto. Aí no pagode ali, um pagodão rolando, a gente no meio ali com garrafa de uísque, Red Bull lá. Meu e ele Deus. olhou pra mim assim, mano, tipo, foi Deus usando a boca dele. Ele falou, aqui não é o seu lugar, mano. Nossa. Eu ainda vou te ver pregando. Show de bola. Lá no pagode. E, tipo, aquilo ficou gravado no meu coração. Aí, quando eu fiz 18 anos, que eu arrumei um emprego registrado, que é onde eu trabalho hoje. E aí, eu voltei a frequentar a igreja porque o meu encarregado é o pastor Maurício, que é pastor também da nossa igreja unida de Cumbica lá. Um abração, pastor Maurício. E aí, eu não sabia disso. Faz 2 semanas que ele falou isso no culto de oração que a gente dirige lá na igreja. Ele falou que quando eu entrei na empresa, que meu pai pediu pra ele me contratar, que meu pai também trabalhava nessa empresa. Meu pai falou pra ele assim, eu quero que você coloque o Washington, que meu nome é Washington, meu apelido é Will, mas meu nome é Washington. Gente, vocês estão vendo que ele parece muito com o Will Smith, né? Tipo, nada. E colocaram o apelido nele de Will por causa do Will Smith, cara. Coitado do Will Smith, quem dera ele parecesse comigo. Então, mas... Aí meu pai falou pra ele assim, eu não sabia disso, eu fiquei muito feliz, né, recentemente, que meu pai falou que não queria que eu trabalhasse à noite. Queria que eu trabalhasse de dia, justamente pra ele e a galera que trabalha lá, que é cristão também do meu setor, me evangelizar.
E aí o pastor Maurício falou, fica tranquilo que logo, logo ele vai estar de volta nos Quer braços dizer do pai. que seu pai fez um cerco Isso. em volta de você, Preparou todo o da ambiente empresa. e tudo mais. Porque ele não queria que eu trabalhasse à noite, porque trabalhar com ele trabalhava à noite, né? E aí à noite tem aquela coisa, ganha muito dinheiro, o pessoal, ninguém era cristão praticamente à noite. Aí teve toda essa estratégia do meu pai aí. E aí acabou que não deu outra. 1 ano que eu entrei na empresa, tem uma galera que me ajudou muito tipo, me evangelizar. Então, você tá no ambiente que só tem crente, não adianta. Então eu já conhecia Ou você a palavra. vira crente Isso. ou você vira crente. Eu já conhecia a palavra, então foi começando os louvores. O pastor Robson Leão também tem muita influência nisso, que era da Unida também. Então o pessoal foi ali minando. Daqui a pouco eu cheguei um dia no pastor Maurício e falei, ó, voltei pra Jesus hoje. Que top, cara. Num culto na Assembleia, naquela noite inesquecível, eu posso falar aqui como é que foi? Que eu não era, assim, extravagante, mas eu gostava de um brinco, de uma corrente, era meio vaidoso, né? Você não era mano do rap? Mas era um pagodeiro meio vaidoso. Entendi. E aí, uma semana antes teve o congresso que eu fui, tava frequentando ainda, né? Convite de alguns amigos lá da Penha, que é onde eu me converti, né? Do Wesley, que é conhecido como Pequeno, que também me ajudou muito, orou sempre por mim. E aí eu falei assim no culto, sabe quando você já tá muito mexido? Mas é meio que emocional. Eu falei assim, se alguém chegar em mim e me convidar, eu aceito Jesus. Fica aquela briga. Olha só. Olha as ideias. Se alguém me convidar, eu aceito Jesus. Se não me convidar, porque não é pra eu ser crente, não. E aí acabou o congresso, um monte de gente foi lá na frente e ninguém foi até mim naquele culto. E eu fiquei muito frustrado. Eu falei, nossa, então não é pra eu ser crente, porque sei lá, se alguém viesse aqui, é a confirmação que era pra eu aceitar. Aí eu fiquei muito frustrado, que era congresso, um evento, tipo, mexe muito com o emocional o congresso, né? Sim. E aí no próximo culto eu fui já em outra igreja, já, que foi a igreja que eu me converti mesmo. E aí não pesou ninguém até mim, não. Na hora que o pastor fez o apelo, tipo, parece que o cara veio só pra pregar só pra mim naquela noite. Era só pra mim o culto. E aí eu já fui tirando brinco, já fui tirando corrente, anel, chorando lá na frente. Ô, louco. E aí foi em 2014. Tem isso. gente que chega nessa etapa da conversão e entrega maço de cigarro. Isso. Você entregou a corrente. A corrente, os brincos. Foi meio que radical, né? Acho que eu necessitei daquilo. Tem gente que não precisa. Cada conversão tem esses acontecimentos. E eu acho legal isso, porque assim, o pessoal fala muito das diferenças de igrejas, né? Sim. Tem igrejas que são radicais, são, né, usos e costumes, as coisas são um pouco mais, a gente chama de quadrada, né? Só que tem muita gente que precisa disso para chegar até Jesus, né? Tem gente que fala assim, não, eu não me dou bem com isso, com esse tipo de usos e costumes, mas tem gente que realmente só se converte, né, se for dessa forma, se for tudo ou nada, né? O cara precisa realmente mudar. E muito legal, cara. Eu acho que eu fui um desses radicais aí que cheguei em casa e escolhi cerca de 1000 músicas do celular. Excluí tudo, eu preciso excluir, eu vou apagar Facebook, vou apagar tudo. É Orkut, no Facebook não, era Orkut na época. Meu Deus. Orkut, vou apagar MSN, não dá mais pra... Recente, né? Recente, aquela paixão louca. Mas foi fundamental porque me ajudou a ficar firme bem no começo, que é mais difícil, né? Depois aí as coisas vão acontecendo naturalmente e você vai se caminhando pro seu chamado. Né? E pra quem não sabe, o Will hoje, né? Hoje o Will tem a vida restaurada, pregador da palavra, presbítero na Igreja Unida ali em Cumbica, né? E o Will, professor de teologia já também. O Will é formado em seminário, né, Will? Isso. E hoje tá fazendo bacharel também em teologia, meu colega de classe. Faculdade. E também você tá fazendo licenciatura em História? Licenciatura em História. Você é louco, o Will é acadêmico total, mestre Will. Um dia a gente vai entrevistar aqui o mestre Will, né? Mestre em teologia, mestre em História, Ciências da Religião. Eu falo pra ele vai ser mestre. Estamos caminhando. Top demais. Dan, agora conta pra gente aí como é que é a sua história, cara, de conversão. Você teve um tempo aí também no mundo aí meio pra lá, meio pra cá, e Jesus te pegou. Conta aí como é que foi isso. Então, como eu disse, eu sempre fui cristão desde o berço, né? Mas chega a adolescência também, juventude, assim como eu, acho que essa é a grande realidade de todos, né? Não que todos chegam a se desviar, chegam a se afastar, mas você tem, pelo menos eu tinha... um nível de amizade maior de pessoas que não eram cristãs do que pessoas que estavam dentro da igreja. E foi também, a gente começa a ter o nosso dinheiro, a gente acha que é dono já da nossa vida, né, do nosso nariz, e aí com o dinheiro sempre vinha convites, aí uma festa aqui, uma festa ali.
Eu lembro que na época, porque eu era menor de idade. Guardar ainda, nada, né? Guardar nada. Se eu tivesse guardado, eu ia ser um empresário hoje, né? Tanta coisa que a gente já gastou. Eu lembro que o nome daquelas festas chamava HP. HP era uma balada clandestina para menores de idade. Então, Nossa. a gente ia, porque não era de madrugada, mas era à tarde, né? Começava às 6 horas da tarde. E aí, foi assim que eu fui me afastando. Mas sempre meu pai e minha mãe pregando, sempre eles me tratavam... Porque os meus pais, eles são os meus pastores há 5 anos. Então, os meus pastores, eu cresci na Igreja Unida do Jardim das Figueiras. Pastor Wilson e pastora Vera Colangelo. Pastor Wilson. Pastor Wilson. Wilson. Pastor Wilson. Todo o conselho pastoral, toda a conversa pastoral de gabinete não eram os meus pais eram os meus pais. Mas a minha referência de evangelho eram os meus pais, obviamente, né? E aí aconteceu o seguinte, eu costumo dizer que tem muitas pessoas que vão para o campo missionário porque tem a sua vocação já, o senhor começa a trabalhar. Eu fui pro campo missionário para ser consertado. Eu me lembro que um mês antes de eu ir, na época eu tinha ido pro Giovanici, companhia de teatro a qual todos conhecem, peça bastante conhecida, Jardim do Inimigo, é um clássico, né? Às vezes eu falo, eu já fui do Giovanici, conhece? Não, mas você conhece Jardim do Inimigo? Ah, Jardim do Inimigo, Giovanici. Então, quando eu fui pro Giovanici, há um mês antes de eu ir, eu tava de banco por tratamento, né? Tinha feito coisa errada, eu fui muito viciado em pornografia, fiz... Só não cheguei a usar droga, mas bebia, fiz tudo de errado. Fui um filho pródigo, né? Troquei a herança do pai pra comer com os porcos. Na igreja. Fazendo isso na igreja mesmo, né? E aí, quando eu fui pro Giovanici, ano de 2016... Na verdade, eu fui convidado para ir em um evento, que é uma semana de artes, e eu sempre gostei de teatro, porque eu sempre fiz peças de teatro na igreja, mas óbvio que eu não era um desviado com 7 anos de idade, né, gente, com 6 anos de idade. Mas nas peças que você fazia, você não era Espírito Santo, não. Eu tenho um problema... que eu participava quando era novo de peça de teatro, né? Até eu pedi pra sair, eu falei assim, cara, no tempo o líder do teatro era o Thiago. Cheguei no Thiago e falei, Thiago, eu preciso sair, cara, porque eu só sou Deus. Eu sempre sou Deus e o Espírito Santo. E aí, nas peças de igreja, assim, o Deus e o Espírito Santo é aquele que só aparece com um pano branco e o braço aberto e não tem fala nenhuma. No máximo, quando fala, é tipo assim... Vinde bendito de meu pai, não sei o que, alguma coisa assim. Eu não tinha talento pra atuação. Então era uma negação. Você já é outro caso. Não, né, então, porque eu não sei qual que é a ideia que o pessoal, quando interpreta Deus, acha que Deus vai falar sempre assim, ó. Você já viu o Jesus em toda igreja ele fala assim, ó. Ele fala... verdade, braços abertos. Mas a gente percebe isso quando a gente entra pra algo profissional, porque o Giovanici, ele é referência de teatro cristão, sim, os caras mas são o Giovanici veio pra mostrar que aquilo que... porque eu acredito que ainda existem muitos ministérios que são presos, têm uma certa resistência pra apresentar peça de teatro dentro da igreja, porque eu entendo a necessidade de você vai fazer, pega o Will, se o cara é novo convertido, tem 6 meses de conversão, um cara tinha problemas com bebida, vai colocar ele pra fazer um alcoólatra? Pô, isso daí gera retaliação, né? Então tem toda a parte espiritual. Mas o teatro cristão tá pra mostrar que todas as coisas veio de Deus e tudo volta para ele, né? Então, se o mundo mostra que porque eu sempre costumo dizer isso, o teatro nos Estados Unidos é cultura. As crianças na 6ª, 7ª série já tem a matéria de teatro. Não é à toa que os que se destacam vão pra Broadway, vão pra Hollywood. Eles interpretam Shakespeare. Então, mas o teatro no Brasil, Brunão, não é cultura. O teatro no Brasil é manifestação. Então você vai ver uma peça do secular, que é um tema, vamos pegar o tema da ideologia de gênero. Eles vão usar uma peça de teatro pra expor isso. Vão usar uma peça de teatro para expor a política. Então não é cultura, é uma manifestação. Uma manifestação direta para que a sociedade assista lá e, tipo,
você vai, se for um drama, você vai até chorar, se for uma comédia, você vai rir, mas saiu de lá, acabou. Legal. Segue mas a sua pra vida. gente não se perder, a sua conversão, a mudança da sua vida tem a ver com teatro? Com certeza, porque quando eu fui pro Giovannici, Deus, ele fez com que eu fizesse essas peças na igreja, e sempre eu era o diabo ou era o Espírito Santo. Era sempre isso, né? E para que quando eu fosse pra esse tempo de secreto de tratamento lá na base do Giovannici, eu me lembro num dia de um devocional que eu tava lá, sendo tratado, Deus falou assim, eu resumi a história da sua adolescência, da sua vida inteira para que você chegasse nesse ponto aqui. Agora, a partir deste momento, eu vou te mostrar o porquê que o teatro ele sempre esteve presente na sua vida. Que através disso será uma ferramenta de evangelismo. Aí, desde 2016, eu tenho vivido essa vida de missionário, pregando o evangelho através do teatro. Então, essa foi a minha conversão. Por isso que eu gosto muito de falar de teatro, né? Eu já tava me perdendo aqui. Isso é igual eu falando de música, cara. Você perguntou sobre a conversão, eu tava falando sobre já a manifestação dos Estados Unidos, né? O cara já tava nos Estados Unidos, já. Já fui viajar, mas sim, Brunão. Missionário. Eu acho que, cara, quando nós entendemos aquilo que nós fomos chamados, né? Para nós manifestarmos o reino, seja com teatro, com música, com circo, com o cinema... Deus, ele prepara um momento específico para que o resumo da sua vida fosse a partir daquele momento. Então, acho que cada um tem o seu testemunho de conversão. Com certeza. E com certeza, algo que você faz hoje teve a ver com aquele momento que você teve a sua conversão. E a arte tem muito a ver com jovem, né, cara? Jovem ama a arte, né? Envolve muito. Eu não sei, a galera acha que quando fica mais velho começa a ter mais preguiça, né? De se envolver com isso. Mas a galera jovem curte muito trabalhar com arte e tal, e isso é básico na vida da igreja. Mas agora eu vou querer deixar, né, vamos para um segundo bloco aqui, eu vou querer deixar o Will agora te fazer algumas perguntas aí, mas antes, o Will, para quem não sabe, o Will é escritor. Uau! Ele não é só mestre, o cara não é só um acadêmico, o cara já é escritor. E o Will escreveu um livro, empresta aqui esse livro aqui, Will, por favor. Olha aqui, galera, quem tá aqui, ó, me vendo, não sei, tá aparecendo aí Gesiel. O Gesiel tá aqui nos making-offs aí, o cameraman. O Adorador que o Pai Procura. O Will escreveu esse livro. Eu vou deixar você falar do livro, mas eu quero fazer um comentário. O Will, quando ele foi me passar esse livro, e eu sempre vou falar isso, porque você tem que parar com isso aí, Will. O Will veio falar comigo assim, não, ó, você vai ler esse livro rapidinho. Acho que não é nada novo pra você e tal, né? Mas espero que você goste, né? Quando eu fui ler o livro, cara, mudou minha visão sobre a passagem da adoração quando Jesus fala com a mulher samaritana. Mas, Will, fala primeiro, antes de começar a fazer as perguntas pro Danilo, fala o que te motivou a escrever esse livro, por que você escreveu, como foi a experiência de escrever, e aí você leva já e faz a pergunta para o nosso... Primeiro que eu acho que eu escrevo bem melhor do que eu falo, né? Eu não sou muito bom pra falar, a gente prega, ensina, mas tem uma galera que é destacada na oratória, né? Na dicção, e eu não sou esse cara privilegiado na dicção e na oratória, então a gente lê bastante, então acaba que melhora, né? Mas eu prefiro mais escrever do que falar, né? Então eu gosto muito de escrever, sempre gostei muito de escrever, né? E aí eu sempre quis deixar algo não só para os meus filhos, mas tipo, algo que fique como um legado para as próximas gerações, né? Então eu sempre escrevi muito nas redes sociais, acho que tudo que eu já escrevi dá para fazer uns 3, 4 livros, né? Então só me acompanha quem gosta de ler, né? Porque eu posto muito texto. E aí eu sempre tive a vontade de escrever um livro e eu fico... Os meus professores, né, que ainda não tinham um livro escrito, o cara tem tanto conteúdo, e por que não posta um livro? Faz um livro, porque eu pensei que era fácil, né? Todo mundo escreve livro, então é fácil. Mas não, é muito trabalhoso. E eu sempre tive essa vontade no coração de deixar algo escrito, né? E foi o privilégio que a pandemia, né, trouxe tantas coisas ruins, né? Verdade. Muito mais coisas ruins do que coisas boas, né? Se é que trouxe alguma coisa boa. Mas toda a diversidade a gente aprende, na diversidade a gente consegue extrair lições que Deus nos ensina na diversidade. E o que mais me faltava era tempo. E na pandemia eu tive tempo. Ninguém pode reclamar que Ninguém faltou pode tempo reclamar de tempo na pandemia. Verdade. Então a pandemia, ela pode ter tirado alguns recursos financeiros da gente. Sim.
mas nos trouxe recursos que eram escassos há tempos atrás, né? Que nós estávamos precisando, e felizmente foi da maneira mais dura. Mas e aí, algo que eu planejava em 1 ano aconteceu em cerca de 1 mês, 2, 3 meses, que foi o tempo que eu demorei para escrever. Eu demorei mais para publicar do que escrever. Porque como o conteúdo já estava na mente, no coração, e a Bíblia, né? O adorador que o Pai procura, ele fala da história da mulher samaritana. Então, quando eu falei pro pastor Bruno que era fácil de ler, porque eu tentei facilitar, mas a gente também tentou fazer um comentário bíblico detalhado. Então, verso por verso, o que as palavras no grego, o que significava, a aplicabilidade da palavra hoje. Então, eu acho que é um livro complexo e fácil. É verdade, muito bem embasado. Porque não é um livro difícil de ler, né? Até porque uma criança de 10, 12 anos que está lendo, já leu o livro, falou que é fácil de ler para mim. Mas também é um livro que quando você pega para ler ele com a Bíblia, você consegue extrair coisas boas, né? Com certeza. Então, a pandemia trouxe essa oportunidade de a gente escrever este livro, né? Que é o nosso bebê, né? O primogênito, né? Que fala sobre adoração e sobre paternidade. Mas que não será o último, né? É isso não aí, será vem o mais último. livro. Vem E mais Will, livros. como é que a galera faz para conseguir esse livro? Olha, a gente tem alguns exemplares ainda, né? Em casa. A gente fez uma tiragem de 100 livros e temos alguns exemplares. Quem não me segue ainda nas redes sociais aí, no Instagram, eu sou novo nessa pegada, Qual é né? o seu arroba? Eu tenho o meu mentor aqui, que é o pastor Bruno. É o meu social media, né? Produtor de midiático. Aí ele que tá pra falar a verdade, ele é já que me impulsionaram a ser mais constante no Instagram. Te deu um start. Me deu um Feliz por start, isso. porque infelizmente, ou felizmente, talvez, né? A sociedade se caminha pro digital, né? E um escritor, eu sou meio retrógrado, né? Então eu gosto de um negócio mais antigo. Mas estamos se adaptando. Com certeza. Então tem lá no meus feeds, eu vira e mexe, faço stories falando sobre o livro. Ele custa R$20. Com R$20 você não compra mais nem pizza. O merchan. Nem pizza você compra mais hoje com R$20. Não tem mais pizza de R$20. Né? Então eu acho que é muito mais pra abençoar do que pra... Ninguém fica rico Não fica, escrevendo, né? Não fica. Ninguém fica Hoje rico. ninguém fica rico vendendo música, Não fica. vendendo livro. Esquece, não fica Então, rico. É não. o seu prazer. Você está expondo a sua vida, aquilo que Deus te A galera chamou fica pra rica fazer. com show. É mas verdade. vendendo... Como não tem como fazer show de livro, né? Então não tem como fazer um show pra vender um livro. Então é mais pra você ser abençoado. Eu creio que é mais pra um... Will, qual é o seu arroba, Will? @Washington.Silva. Ele quase esqueceu. Eu quase esqueço, porque eu tô tão bom nas redes sociais. Mas tá lá no... Quem não conseguir achar, entra no do pastor Bruno que eu vou estar lá. Ele é mais midiático, eu vou estar lá. Entra no Insta da Ungil, Isso. @UngilOficial. E aí você vai encontrar os arrobas que você precisa. Sim. Né? Do Bruno, do Will, do Danilo. E é isso aí, mas Will, vamos lá. Pode fazer sua pergunta agora pro Dan. Sim. Antes de nós fazermos a pergunta pro Dan, né? Ele que é um evangelista, um missionário nato, nós queremos abençoá-lo, né? Com esse livro, né? Glória Que- a Deus. Que seja a bênção na sua vida, meu querido obrigado, amigo, Will. né? Que Muito você possa obrigado. desfrutar Vou de uma fazer boa uma leitura. boa leitura. Isso é coisa Vou que só acontece compartilhar- aqui no Gilcast, hein? Vou Amém. compartilhar qual que foi a minha experiência lendo o livro e também sobre essa passagem da... Se mudou a sua, a minha, então... Cara, vai mudar. Vai Sobre mudar a a sua mulher visão sobre a samaritana. mulher samaritana. Amém. Vou até tirar um esboço de pregação e quem sabe fazer um monólogo Olha aí. sobre o Ó, livro, Glória, hein? hein? Seria uma honra pra mim. Já pensou? Rapaz, Já anota Meu aí, Deus. próxima conferência vai ter um monólogo. Glória a coisas que Deus. só acontecem É. no Gilcast. Só no ao vivo, né? Isso aqui. Não é planejado, hein? Não tem nada planejado. Então, Dan, sabendo que você é muito envolvido com missões, né, com evangelismo, a gente vê a necessidade hoje do evangelismo. E quando a gente olha para trás, pastor Bruno, a gente vê que o evangelismo de antigamente não é que não funciona mais, né? Eu sou da época do evangelismo em panfleto, né? Que você ia em casa, tomava uns não, as portas na cara. Rapaz, é muito Então- testemunho disso aí. Então naquela época, para aquele momento, dava certo. E uma galera na igreja com esse evangelismo. Mas hoje parece que já não é mais tão eficaz como era antes. Sim. Para isso nós temos as mídias hoje, né? Porém, algumas igrejas ainda têm um receio, né? De colocar na sua completude a mídia, né? Na igreja. Eu queria saber do Dan aí, que é envolvido, né? Vai em muitas igrejas. Como é que ele vê essa questão do evangelismo com as mídias sociais, tipo, falando de um todo?
Você acha que é mais benéfico ou maléfico? Você acha que vem mais para ajudar e como, né, usar desse meio tão influente para que o evangelho seja propagado, seja disseminado? Eu começo respondendo essa pergunta trazendo essa realidade que você disse sobre o evangelismo da antiga, que era a panfletagem. Imagina se existisse uma panfletagem de forma online. Porque como que era esse evangelismo? A pessoa ou ficava parada em um ponto e distribuía o panfletinho, ou já falava já sobre a sua igreja e já evangelizava. Imagina se cada um de nós pegássemos uma pessoa aleatória, não precisa nem ser aleatória, que você sabe que não é cristã. Caçou na internet e achou. No seu Instagram, na sua rede de amigos, e falasse de Jesus, não seria um panfleto online? Com certeza. Obviamente que nós sabemos que com o avanço da tecnologia, existem muitas pessoas que estão pegando e distorcendo a verdade da palavra. Isso é a parte ruim de você pregar um evangelho de forma online. Porque uma pessoa que não conhece Jesus, que nunca leu a Bíblia, vai achar que Jesus é aquilo que a pessoa falou. Mas não vai ter o discipulado da igreja, a visão do pastor e tudo mais. Eu tenho a certeza que muitas igrejas que não utilizavam a internet, teve que utilizar por conta da pandemia. Eu conheço até algumas igrejas que pra eles antes da pandemia era pecado. E aí veio a pandemia, não virou mais pecado utilizar a internet, a TV. Então a gente vê que até mesmo a pandemia e a internet veio pra quebrar alguns dogmas que estavam presos na igreja. Porque o fato a verdade é que nós precisamos manifestar o reino de Deus. Seja de forma online ou seja de forma presencial. Mas sim, pra mim a internet, as redes sociais, ela tem que ser o seu estilo de vida. Porque, infelizmente, nós entendemos que você é um na rede social e na sua vida é aquele papo, você é um na igreja e fora da igreja você é um. A pessoa que leva o evangelho a sério, que você quer demonstrar Jesus nas suas ações, a sua rede social não vai ser o seu foco principal, mas vai ser alguma coisa a mais do que você... Porque na rede social você consegue alcançar pessoas que não estão na sua geografia, falando, pessoas do seu dia a dia. Pessoas que você vai ver na igreja, pessoas que você vai ver no ônibus, pessoas que você vai ver... Mas através da rede social, talvez pessoas que já cruzaram com você no dia a dia, não tiveram um tempo de conversa com você e você não conseguiu demonstrar Jesus ali. Mas na rede social, por já te seguir, vai ver o que o Will, o que o Bruno, o que o Danilo transmite. Eu tenho testemunhos de pessoas que nunca... falou de Jesus, mas por conta de uma peça que assistiu minha, começou a se interessar mais e hoje são pessoas convertidas. Mas o problema da rede social é você utilizar ela de forma para pregar um evangelho que não é verdade. Aí se levantam as heresias. A internet deu voz pra todo deu voz mundo, pra né? tudo, entendeu? Então qualquer um que tiver microfone na mão consegue ter voz ali, ou na verdade pode pegar o seu celular e começar a fazer comentário na internet, postar qualquer coisa, né? E aí que também é aplicado o filtro. Você não filtra pessoas da sua vida? Você tem que filtrar pessoas na internet também. Você não precisa... A internet está lá para todo mundo ouvir. Mas a verdade é o que entra no seu ouvido. Você vai ouvir todas as coisas? Não, você tem que colocar um filtro. As pessoas que querem utilizar a internet para manifestar o reino de Deus, não deve ser uma vida dupla com a sua vida da igreja. Aquilo que você aprende na igreja, você vai manifestar na rede social. Mas tem muitas pessoas que na rede social é uma coisa. Aí pede pra pessoa fazer um evangelismo na sua vida para ajudar a sua comunidade local. Ah, não dá, eu tenho vergonha. Ué, a pessoa é um profissional lá no TikTok. O TikTok foi a rede social que mais cresceu na pandemia. Pregadores, pessoas que pregam o evangelho utilizando o TikTok tinham vergonha e se descobriu na internet. Através disso foi o gatilho que agora estão pregando de forma presencial. Seja, na internet a galera também consegue mentir se quiser. Poxa! Então eu posso ser o maior evangelista de todos na internet, porque vai postar isso e aquilo, mas na vida pessoal, às vezes,
aquela pessoa não faz nada, né? E eu fico bravo, cara. Fico muito bravo com a galera na internet, porque fica parecendo que, assim, a sua igreja local, ela não presta, a sua igreja local é chata, né? Na internet parece que a sua igreja local é chata, mas as igrejas da internet são tops. Porque a galera da internet também posta muita coisa e tal. Nossa, olha, isso aconteceu. E filma e tal. Mas na hora que a gente vai ver no dia a dia, todo mundo é de carne e osso, todo mundo é normal. Então, é como você falou. Se a minha rede social é uma extensão de mim, o tanto quanto eu evangelizo na minha vida pessoal, eu vou evangelizar na internet. Essa é a pegada. Né? Agora, essa vida dúbia aí, tipo, na internet eu sou o pregador, mas na minha vida pessoal... Você vira um personagem de teatro, né? Tem crente que nunca postou um versículo na rede social dele. Não, é sério. E o cara é nunca crente. Nunca postou nada. Mas a música do cantor, da duplinha sertaneja, o cara compartilha, entendeu? As fotos deles é com os feat lá, com o fundo musical. Pois a deixa em off, essas coisas aí. Pois é, então, você tem que entender... bem isso aí. Quando você vê uma pessoa que utiliza toda hora a sua rede social, mas não prega o evangelho, mas a pessoa é cristã, o que acontece? Essa é a parte negativa. Mas tem as pessoas que enfim, não querem utilizar a rede social e tá tudo bem, mas você vai ver a vida pessoal dela, o cara é um crente de oração, o cara tá lá todo dia na igreja. Tem essas variantes, com entendeu? Certeza. Mas a fotinha de domingo à noite no culto não cola mais, né? Já deu, né? Não. Só aquela fotinha pra mostrar que você vai na igreja. E é aquele esquema, né? A galera, ela gosta, muitas vezes o pessoal gosta de falar, mas como diz a palavra, pelo fruto você conhece a árvore. Né? Sim. Então, não adianta só postar muita coisa, né? Mas aquilo que resulta em fruto pro reino de Deus, vidas salvas, vidas evangelizadas, gente ganha para Jesus, é o que importa no final. Então, independente se você tá evangelizando na internet ou fora, isso é que importa. Eu vou te fazer uma pergunta, Dan, agora. Você é um cara que viaja muito, né? Daqui a pouco eu vou pedir pra você falar aí suas próximas agendas, pra galera que estiver por perto aí poder comparecer. Mas você... Quais foram aí... Quais não? Fala uma experiência que você fala assim, cara, essa experiência pra mim foi top. Esse testemunho, o dia que eu tava ali fazendo a peça de teatro, o meu monólogo e tal, aconteceu isso, ou no trajeto, ou lá no dia, no lugar, e você se lembra até hoje, e isso marcou você. Eu quando comecei a ministrar, tanto com o teatro fora também do teatro, pregação normal mesmo, a gente sempre... Imagina qual que vai ser aquela experiência que vai marcar as nossas vidas. Você já imagina uma igreja lotada, uma conferência que foi divulgada no Brasil inteiro e tudo mais. Acho que vocês também têm essa linha de pensamento igual eu, porque a gente assimila que o sobrenatural de Deus está em grandes coisas e a gente despreza as coisas menores, um convite menor. Sim. E Deus foi me tratando em relação a isso. E eu costumo dizer que isso já tá até aqui na Bíblia, né? Para que ele seja manifestado, basta ter 2 ou mais na minha presença, que ali eu também estaria. E eu me lembro de uma ministração que eu estava no Rio de Janeiro, ano de 2020, antes da pandemia, em janeiro. Tinha 20 pessoas, era muito. Era muito. A gente estava em um monte, era em um Eco Gospel Brasil, é um projeto que tem lá no Rio de Janeiro, e o culto foi no monte, sábado de manhã, aquele frio, garoa, as pessoas nem aí, e aí eu fui apresentar o meu monólogo. E o meu monólogo, para quem ainda não conhece, eu apresento a realidade dos missionários perseguidos, e um dos personagens que eu faço é um norte-coreano que aceita Jesus, ele começa a ser perseguido lá na Coreia do Norte. E aí eu tava fazendo um monólogo lá, e o pessoal tava lá, prestando atenção, quando de repente lá, sentado, o irmão começa a falar em línguas, mas o que o irmão falava era uma língua meio que diferente, e aí eu comecei a entender que o que o irmão tava falando era em coreano. Em coreano, ele começou a falar lá, tem até o vídeo, tem até o vídeo aí no meu Instagram, depois o pessoal quiser
quiser visualizar. E aí, eu vi que antes desse irmão começar a falar em línguas, Deus utilizar ele pra começar a falar, ele tava pra lá e pra cá. E eu lá, quando você tá apresentando um monólogo, você tem a sua visão periférica das pessoas, você vê a emoção da pessoa. E você mandava pra lá e pra cá, eu não sabia o que tava acontecendo, mas teve um momento exato, porque o Espírito Santo, ele é gentil, eu costumo dizer isso. O Espírito Santo, ele sabe como trabalhar. Então, no momento que eu não tinha fala, que eu só fico assim, parado, foi a hora que ele pegou o cara de vez, ele começou a falar. E aí, quando acabou o culto, eu fui conversar com esse irmão, porque outro irmão ia pregar depois do meu monólogo. Então ele só falou, mas ele não utilizou a profecia que ele estava fazendo ali. Ele não traduziu, ele só falou. E aí eu falei, irmão, que bênção, né? Aí ele era aquele carioca da gema que fala biscoito, sabe? 6, 3... ele falou, irmão, eu não sei o que aconteceu, mas eu tava pra lá e pra cá, e eu falava com a minha vida, Deus, eu não quero atrapalhar o menino, eu não quero atrapalhar ele, eu não quero atrapalhar a peça, e quando eu vi, eu já tava falando, irmão, e Deus tem utilizado eu pra falar, e eu de curiosidade, foi filmado, a gente voltou pra casa, e aí eu falei pro irmão que tava lá na nossa casa lá, que eu tava lá na casa dele, falei assim, mano, pega o celular. A gente pegou a filmagem, pegamos o Google Tradutor. O próprio Google, no áudio do vídeo, entendeu que era em norte-coreano, era em coreano, começou a traduzir algumas palavras. Ô, louco, então não foi um achismo. Foi o Google que traduziu a parada. Traduziu a palavra, e algumas palavras, obviamente, ele não ia traduzir tudo, né? Porque algumas coisas é mistério de Deus, né? É mistério. Com certeza. Mas algumas palavras que o Google traduziu foi: pensa que eu estou dormindo, eu estou indo lá agora. Meu amigo, quando eu vi isso no Google traduzido, é Deus confirmando que aquilo que nós geramos em uma geografia brasileira, ele tá alcançando. Essa é a oração por missionários que estão morrendo lá. Nós temos que acreditar que quando nós oramos pelos missionários, a nossa oração atravessa os oceanos. Com certeza. E através dessa experiência, eu pude acreditar. É Deus falando pra mim, filho, você tá fazendo a coisa certa, continua fazendo, né? Porque... Às vezes as pessoas acham a gente todo maquiado que eu faço as maquiagens e falam, o que é esse doido aí? Que ele quer manifestar a Deus aí? Eu pego as folhas secas que eu faço do monólogo, a pessoa... Mas no secreto você tem colhido algo em Deus. Show sim. de bola, glória a Deus. E aí, Will, você tem mais uma pergunta pro nosso Danilo Marchetti? Tenho, que top experiência, né, mano? Demais. Com base nisso aí, Dona, que você já tá falando, tipo, a sua vida na arte aí, que eu gosto muito, queria muito que tivesse muito mais, né? E eu creio que você é um instrumento para proliferar esse meio de evangelismo. Então, pesquisas relatam que a maior parte, o maior alcance, quando você tá fazendo um trabalho em grupo, cerca de 55% do alcance do objetivo, ele está na comunicação visual, né? Que é o que você faz, né? Você faz um monólogo, então você O cara prega. trouxe dados. Então você prega com o seu corpo, né? Com a sua fala, você usa de tudo que é possível para pregar. Então, com base nisso, o quanto você acha que é importante esse meio de comunicação, usar essas artes visuais, tipo, sair um pouco daquela coisa que é meio que pragmática, já que é muito prática, né? Que é válida, mas tipo, nós estamos numa época pós-modernidade, né? Vamos dizer assim, que a gente necessita de vários meios de comunicação, e a comunicação é essencial para alcançar vidas, né? Então, você tem alcançado uma galera, né? O quanto você acha que é importante isso que você faz, e agora a gente traz para o âmbito mais que universal da igreja. Quanto que a igreja deveria valorizar mais isso? Você levantou nesse dado que o 55% é a comunicação. Isso. Você sabe qual que é o problema de muitas pessoas? E eu já fui um desses caras, e talvez vocês já foram um desses caras também. Aquele cara que já quer sair já dando bibliada em todo mundo, né? Sempre. Já quer sair, mas... Até hoje dá vontade, às vezes. E a bibliada não é não é de fato você pegar a Bíblia e tacar, não, é a metáfora disso, né? Você sair falando, não, é pecado e tudo mais, é errado. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim, não sei o quê. E você não pode dar bibliada em pessoas que são leigas. Sim.
nós que vivemos o evangelho, nós conhecemos o que a Bíblia diz em fome e sede da palavra. Então, quando você gera fome e sede para alguém que está com fome e com sede, automaticamente, se você fala assim, ó, você tá com fome e com sede, aqui tem uma mesa. A pessoa ela vai se assentar na mesa porque ela sabe que ali vai ter um alimento para ela comer. Então, eu tô percebendo que antes de eu falar de Jesus e apontar erros ou apontar qualidades de alguém, eu preciso gerar fome e sede nessa pessoa para que no automático ela saia do público e venha para o secreto. E eu comecei a fazer um workshop de teatro com evangelismo, que um dos exercícios que nós fazemos é a importância do olhar. O olhar para uma pessoa é tudo. E eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Se vocês tivessem que escolher entre qual vocês não queriam ser, isso serve até aí pra galera que tá aí assistindo. Você não queria ser paralítico, mas você ia ser paralítico, mas você ia ter a sua voz e a sua fala ainda. E a sua audição. Mas você ia ser paralítico. Você não queria ser mudo e surdo, mas mesmo assim você ia ter a sua mobilidade. A sua mobilidade, mas você não ia ouvir e nem ia falar. Ou você não queria ser cego? Qual dessas você não queria ser? Cara, que pergunta difícil, hein? Nenhuma é boa, né? Nenhuma é boa. E aí a gente percebe a dificuldade que essa galera de necessidades especiais, elas enfrentam, né? Mas, bom, eu sou da área da música, cara. Mudo nunca, né? Porque eu não ia conseguir cantar. Isso pra mim seria o ó. Você poderia ser, então, paralítico e cego, mas você teria a sua fala e a sua audição. Por exemplo, pra mim, pode ser engraçado eu falar isso, né? Mas assim... Senhor, não ouça isso. Não, mas o que não me faria falta maior seriam as pernas, né? Porque eu ainda conseguiria tocar, eu ainda conseguiria cantar, né? E tal. Mas paralítico, beleza. Agora, cego, apesar de que Stevie Wonder manda muito no piano e canta, e é cego, né, cara? Mas eu acho que paralítico, assim, seria, não sei, seria muito difícil, mas daria pra superar. E você, Will? Caramba, mano. Eu acho que eu sou muito contemplativo. Esse faz negócio de filosofia, a gente mexe com esse negócio de que você tem que olhar, contemplar, e eu me tornei muito contemplativo. Visão. E eu gosto muito da passagem de Atos 3, quando Pedro e João tá subindo ao templo, e tem um paralítico lá. O cara é paralítico, mas não é cego. O texto diz bem assim. E eles falaram o quê? Olhe para nós. Olhe para nós. Tipo, eu fico imaginando. E também quando Pedro nega Jesus... E o texto diz que Jesus olha pra ele, olha nos olhos de Pedro. E quando Pedro anda sobre a água, então, venha. Eu acho que cego, mano, deve ser muito treta. Cego. Então você não... Então você... Tudo bem você ser paralítico. Isso, mas cego mas não. É a visão. É isso que eu queria levantar pra vocês. É só pra demonstrar que mesmo nós tendo todas essas coisas, espiritualmente existem muitas pessoas com deficiência. Sim. Não conseguem mais olhar para o Senhor, não conseguem mais ouvir, não conseguem mais se locomover. E a arte, o evangelismo, tem muitas pessoas que não, eu quero evangelizar, mas são travadas. Mas porque às vezes é o jeito dela. E o teatro, ela vem pra tirar esse bloqueio. E eu tenho um dos exercícios que é foco no seu olhar. Por que eu levantei isso? Porque é quase uma pessoa da roda, se a gente tivesse aqui em 5 pessoas, pelo menos uma ia falar que não queria ter a visão. Sempre a que ganha. Porque a visão, nós realmente, quando nós temos que fazer alguma coisa... Quando nós recebemos a informação pela visão, isso transmite no nosso corpo. Mas nós precisamos entender que quando nós vamos pregar o evangelho, além de nós termos esse ambiente aqui, existe um ambiente espiritual também. Se você não tiver todos os comandos do ambiente espiritual, você tiver a sua visão, a sua fala aguçada, o seu entendimento de ouvir a voz de Deus, você vai ser uma pessoa deficiente. E é muito...
é incomparável, né? A limitação espiritual com a física. Porque qualquer limitação física, ela não te impede de nenhum tipo de relacionamento com Deus, de ouvir a voz de Deus e tal. Agora, espiritualmente, quando a gente tá de alguma forma debilitado, cara, isso é Quantos testemunhos feroz. de cegos que nós vimos que alcançaram milhares de pessoas para Jesus, pessoas paralíticas que alcançaram. Jesus pode curar, Jesus pode trazer de volta o movimento, pode sim, mas as pessoas que pregam o evangelho, que evangelizam, precisam entender que o espiritual é mais importante do que o seu físico, do que o seu natural. E eu entendi isso utilizando o teatro. É por isso que eu pego algumas coisas, alguns exercícios de teatro e eu introduzo o evangelismo nisso. E aproveitando então, sua sim, fala, a comunicação é muito importante. Aproveitando sua fala, tem espaço, por exemplo, para alguém que tem algum tipo de necessidade especial e quer participar de teatro? Ah, com certeza. Existem peças que são bimodais. Que legal, cara. Existe peças que a pessoa... peças que nós conhecemos a língua mundial que é de Libras, né? Existem peças que eu já sei, até mesmo o Giovannici, existe uma peça, Niciplay, que é a plataforma de streaming de vídeos, tipo Netflix, tem a Niciplay, eles vão lançar, agora estão para lançar uma peça bimodal. E isso não só na fala, mas é cego, o paralítico. O teatro, ele é um mundo paralelo, então você utiliza do personagem a sua história. Jesus, ele utilizava do cego, do paralítico, da mulher de fluxo de sangue, a história do milagre dele. Tudo nós vemos Cristo, tudo nós conseguimos adaptar para o reino de Deus. Mas espiritualmente, cara, não dá. Com certeza. Espiritualmente, se você tiver travado, você não pode ser um cego espiritual. Só milagre. Você não pode ser um paralítico espiritual. Você tem que vir com a cura nisso. A realidade é que a gente só pode ser ativo espiritual se a gente estiver andando perfeitamente, né? Deus tem falado muito comigo isso, Brunão. A necessidade de nós percebermos se nós não estamos carregando deficiências espirituais. Ah, show de bola, cara. Meu, eu não sabia que tinha essa parada de teatro e tal, bimodal. Tem. Meu, que Quando nós top, estávamos vindo, cara. eu citei Charlie Chaplin, né? Que conquistou o mundo sem falar uma palavra, praticamente, né? Só com as artes ali. Nós temos um novo Charlie Chaplin hoje, que é aquele cara do Instagram. Eu não lembro o nome dele, aquele europeu, que... Eu já vi, já. Que faz assim, né? Só fala ele indica o óbvio, né? Ele vê os vídeos lá de tutoriais bem nada a ver, e aí ele faz de forma simplificada, e aquele cara ficou milionário Fico só fazendo sem precisar usar uma palavra, cara. Então, eu acredito que o cara é um Essa era uma das Charlie perguntas Chaplin, que eu ia fazer pra ele, Bruno, a respeito do talento. Faça, então. É preciso ter talento pra... O talento que eu falo é, tipo, você tem que ser... A indústria te cobra isso, né? Você tem que ser muito bom, você tem que ser... Sim. E, tipo, por exemplo, se eu tivesse dificuldade em falar, de me expressar com a minha fala, eu poderia fazer parte do teatro? Um gago. Isso, se fosse um gago. Bruno, eu fui 9 anos gago. Aí, ó, era isso que eu queria. Eu fui 9 anos gago. Mas é porque o gago é uma deficiência que pro teatro ele não existe. Porque alguém gago, quando tem algo decorado, não gagueja. Você já viu um gago cantando, gaguejando? A gente falou de gago, agora ele deu uma gaguejada, né? Aqui, ó. De vez em quando... O gago, quando canta, não gagueja. Nossa, é muito interessante isso, cara. Eu não conheço um gago, quando vai cantar, ele gagueja. Não, esquece. Pro teatro cantar, também. Não. Você sabe qual que é o problema do gago? Ele pensa na palavra antes de falar isso, dele pensar aí... Mistura, né? Mistura, mas eu quero trazer isso sobre talento, sobre vocação, chamado e propósito, né? Obviamente, o teatro, ele utiliza das suas ferramentas, estudando grandes pessoas do teatro, que você tem sim técnicas para que te desbloqueie. Talvez a pessoa ela é muito tímida, mas ela gosta de fazer teatro. É naquele momento que ela vai tirar toda a sua timidez. E isso trazendo para a vida pode sim desbloquear. Isso pro evangelismo também, como eu tinha dito para vocês. Só que nós precisamos entender
será que foi isso mesmo que o senhor me chamou? Às vezes a pessoa ela quer fazer tanto parte do grupo de louvor, mas tem uma voz desafinada, meu irmão. Misericórdia. Vai fazer uma Deus aula. nos livre. Faz uma aula pra ver se melhora, mas nem cola melhorar. Será que realmente esse é o chamado da pessoa? Eu tive um aluno, abrindo um parênteses aqui, eu tive um aluno, cara, que ele começou a fazer aula comigo de canto, e aí ele tava insistindo, cara, e a gente teve aula 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Aí quando bateu 1 mês, eu cheguei pra ele e falei assim, cara, você sabe fazer outra coisa, mano? Tocar algum instrumento? Você chegou a falar isso pra Mandou ele? a real. Falei, cara. Mandou a real. Falei pra ele, eu perguntei, você sabe tocar algum instrumento, fazer alguma outra coisa? Ele falou, cara, eu gosto de tocar guitarra. Eu falei, mano, vai nessa. Toca guitarra. Porque cantar Não dá. não dá, mano. E as pessoas precisam ter os olhos abertos. Talvez através disso ele falou, realmente... Hoje ele toca guitarra. E deve tocar bem. Toca bem. Então, nem se você forçar a pessoa, ela pode até fazer, mas vai fazer feio, cara. Vai. Então, a pessoa pode... E aí tem o contrário disso. A pessoa pode ter o talento, mas, cara, às vezes nem foi isso que Deus chamou ela pra fazer. Então, antes de se saber se tem um talento, conheça o seu propósito. Conheça a sua vocação, né, pra você fazer isso. Como existem muitas pessoas que pra pregar, cara, não prega bem, enfim, mas fora do púlpito, pô, Consegue. dá coisa que eu não consigo fazer, coisa que talvez você não consegue fazer. Ministério de zeladoria. Pô, é pra ser visto isso. Então, o reino de Deus é multiforme graça, né? Todas as suas áreas. Mas eu entendo sim que aí eu respondo a sua pergunta. Precisa ver até onde o nível da pessoa. Isso vai ser pra transformar ela e realmente ela fazer com excelência ou pra abrir os olhos dela e falar, cara, esse não é. E tem Esse níveis, não é o né? meu Assim, chamado. às vezes a pessoa não tem habilidade, né? Não tem aptidão natural, mas ela vai conseguir, de alguma forma, é como música, né? O cara vai Se aprender descobre. até um determinado nível. Mas assim, pro cara ser excelente naquilo que ele faz, tem que ter aptidão natural. Pelo menos na música a gente entende isso. O cara, ele pode não ter tanto estudo, mas quando o cara nasce pra música, o cara vai ser fenomenal. Então, não adianta você olhar pra um cara aí, um astro da música, um cara muito bom, mas não é esses astros só de marketing, é quando o cara é bom mesmo. Por exemplo, Beethoven. Você olha pra um Beethoven e você fala assim, cara, esse cara precisa ter nascido pra isso. Porque o que ele fez não é normal. Né? Bach, né? Mozart. Esses caras na música, eles precisaram ter nascido. Isso era o propósito de vida deles. Tanto que são raríssimos os caras que têm qualquer música que dure mais de 300 anos. Meu Deus. Né? Então, assim, hoje a gente tem músicas no mercado aí que a gente compõe, música que com 3 meses a galera já esqueceu. É muito, você tá né? generoso. Você tá generoso. Estourou, daqui 3 meses ninguém lembra mais. Música Tipo chiclete, assim, né? E cara que às vezes gravou um CD e só uma música prestou, né? E aí ele é esquecido. Então, assim, existe um nível que a gente pode chegar, né? A gente tem caras que são referências hoje, por exemplo, o Ademar de Campos, no ramo aí da música, hoje Antônio na igreja. Cirilo. Antônio Cirilo. São caras que, assim, compõem músicas e essas músicas ultrapassam gerações, né? Então... existem caras que vão compor a música marcou aquela geração dele, isso é um grande mérito, né? Não tô tirando mérito de ninguém, é um grande mérito. Mas o cara tocou a geração dele. Agora, existe um nível de excelência, pelo menos eu acredito nisso, né? Não tô usando nenhum versículo da Bíblia para embasar isso que eu tô dizendo, mas é um nível de excelência que o cara vai ultrapassar o natural, o comum. Né? E aí acho que entra nesse nível aí do cara que descobriu o propósito dele na arte, naquilo que ele faz e tal, e vai chegar lá. Agora eu quero te fazer uma pergunta, Dan. A gente vai encerrar em grande estilo aqui, né? Eu queria te perguntar assim, com o Resgatai, banda, música e tal, a gente já pegou agenda em muito lugar, a gente já foi ministrar em muitos lugares muito bons, que tipo assim, você fala, cara, eu queria que me chamassem de novo aqui, né, pra gente voltar lá e tal. Mas a gente já pegou cada buraco, cara, cada presepada.
você fala assim, por que me chamaram? Né? Por que chamaram essa galera? Eu lembro de uma vez que a gente cantou a banda inteira num caminhão. Meu Deus. Na caçamba, assim, de um caminhão. E a caçamba tava torta. Eu acho que a suspensão do caminhão já era ali. E tava torto. O baterista, o prato do baterista tava caindo. Você toca a bateria, imagina, você tá tocando aqui, o prato vai envergando, assim, pro lado e vai caindo. E tava tão ruim. Não era só o problema da estrutura do lugar, tava tão ruim que tinha, assim, pouquinha gente assistindo. Quando foi feito o apelo no evento, não foi a gente que pregou, foi um pregador lá que pregou. Quando foi feito o apelo no evento, um bêbado aceitou Jesus 3 vezes. O mesmo cara. Era o mesmo cara. O bêbado aceitou Jesus 3 vezes. Então, assim, a gente já pegou e aí a gente lembra até hoje. Porque foi uma experiência muito, assim, diferente pra gente. Atípica. Né? Foi demais. Então, você já enfrentou alguma experiência assim, cara? Eu acho que isso é muito legal, porque isso vale de bagagem pra você contar pros seus filhos, pra você contar... E isso é legal, isso é reino de Deus. Eu lembro de uma vez que eu fui ministrar numa igreja e eu sempre tenho que me maquiar, né? E essa igreja, o banheiro era do lado de fora. Aquela igreja que é bem simples, assim. E o banheiro era na casa do irmão, que a casa do irmão era colado com a igreja e era um ambiente só. A casa e a igreja eram um ambiente só. E aí eu entrei assim, como de costume, tranquei a porta. E aí tava lá me maquiando e tudo mais, já pensando naquilo que seria ministrado depois, né? Depois do monólogo, sempre Deus dá uma palavra, eu já saio com uma palavra, mas naquele dia em específico não tinha nada, né? Tava pensando, Senhor, faça da tua vontade, né? O teu Espírito Santo que conduz ao culto. E aí a mulher toda empolgada, assim, que tinha me feito o convite, a irmã lá da igreja, falou, abre aí só pra eu te falar uma coisa que o pastor mandou. Quando eu fui abrir a porta, a chave me quebra. E eu fiquei trancado do lado de dentro. Eu falei, irmã, a chave quebrou, irmã. A chave quebrou, como que eu vou sair daqui agora? Aí o culto rolando já iam passar pra mim. Tinha só uma janelinha bem pequenininha assim. E a irmã falou assim, eu não sei agora. A irmã foi, correu pra lá e pra cá. E eu falei, eu não sei como que eu vou sair daqui, não sei o quê. Aí chamaram o irmão falou assim, ó, tá vendo essas 3 vigas aqui da porta? Eu vou te dar um martelo e o prego, você tira as vigas pra gente tirar a porta. Aí eu peguei lá e comecei tec. Só que a porta era de madeira. O prego que eu tava utilizando pra tirar a viga entrou dentro da madeira. Já não bastava dar uma de maridinho de aluguel. Aí eu tive tirando que tirar o prego e consegui. Aí foi que aquela canção, o carpinteiro batendo na porta. Mas essa foi o carpinteiro arrancando a porta. Eles, de fato, tirou as 3 vigas e tiveram que arrancar. Nossa, cara. E aí foi um sufoco aí. Graças a Deus eu consegui ir, graças a Deus, graças a ele mesmo, né? E a concentração, você conseguiu manter foco na hora de... Mas Deus fez isso só porque eu ia pregar uma coisa, eu ia pregar sobre o amor, e aí ele falou assim, você vai mudar a palavra. Olha só como que é bom você ter o ouvido com o Espírito. Ele falou assim, você vai falar sobre o carpinteiro. E Deus me deu uma palavra sobre o carpinteiro. Olha só. E aí... Só dando um spoiler daquilo que Deus falou pra mim. Você sabe que a porta era de... A porta poderia ser de aço, poderia ser... Sabe quando você é criança e você mexe com a madeira? Que você mexe com a madeira e tudo mais e entra a farpa dentro do seu dedo? Nossa, dói demais. Não dói? Você tem que fazer o quê? É horrível. Você tem que tirar a farpa. Mas a farpa, ela fere a sua carne. E às vezes quando você vai tirar, tem um pouquinho de sangue. Eu passei por isso só pra Deus me falar assim, vocês vai... Porque era uma igreja que não era muito vasta em teologia, eu tive que falar o real. Eu falei assim, você vai falar o seguinte, nós éramos pecadores e Jesus, nós somos a farpa que entramos em Jesus e o sangue dele nos lavou quando nós saímos restaurados. Só foi pra eu pregar isso. Louco. Você é um camaleão, cara. Como que você... Eu só passei por isso. Você tá louco? E aí cara, eu falei camaleão. Sobre o carpinteiro, sobre isso, sobre a farpa. Foi isso que eu falei, mas foi muito engraçado. Quase que eu não ministro esse Já dia. falar, Satanás é aquela porta que não me deixa sair, mas Jesus é o cara que vem lá ali e arranca aquela porta do meu caminho. E foi... Mas que isso, foi cara? bem doido. Aí foi a farpa que nós fomos
entrou lá com sangue e saiu justificado. Foi só pra eu pregar isso, entendeu? Que história top, cara. Bênção de Deus. Dan Marchetti, foi muito bom te receber num Gilcast aqui. Top demais. Junto com meu parceiro, o Will Washington Silva. Escritor, teólogo, mestre. Meu Deus. É isso aí. E eu quero terminar aqui esse Gilcast orando por essa galera que nos acompanhou até aqui. Se você assistiu esse Gilcast aqui até o final, então você sabe que você tem uma responsabilidade. O propósito de tudo isso aqui é que a galera saiba que tem a responsabilidade de evangelizar, de alcançar pessoas, né, independente de como, né, qual a ferramenta que Deus vai usar através da sua vida, ou como Deus vai te usar como ferramenta para alcançar as pessoas. E eu queria fazer um convite, Brunão, para toda a galera que tá assistindo aí, seja da nossa Igreja Unida ou seja de outros ministérios, se você tem o desejo de manifestar o reino de Deus, até mesmo utilizando o teatro, cara, pode me chamar aqui, tem o meu monólogo também, se a galera quiser assistir. A gente vai fazer esse merchan aí. Mas eu percebo a necessidade de nós manifestarmos o reino de Deus não só com o teatro, mas com todas as ferramentas que ele nos dá. Então se a galera quiser dicas de como fazer teatro na igreja eu tenho e um tal... workshop que é sobre teatro e evangelismo. São aí um aulão de 3-4 horas que eu aplico. Então vamos lá, antes da gente orar, Dan, você tem agenda aí nos próximos dias aí? Como que tá a sua agenda? Como que tá o monólogo Extremidades aí? Que então, você tá eu não sei quando que esse podcast vai ser postado, né? Eu acredito que a gente já poste agora no comecinho de outubro. De outubro, né? Primeira semana de outubro. Outubro eu tenho agenda em São Miguel Paulista. No primeiro final de semana, no dia 2 de outubro, eu tenho agenda em Sumaré. Dia 8, São Miguel Paulista. Dia 16 em Suzano e dia 30 em BH. E aí no comecinho de novembro eu vou estar ministrando em algumas igrejas lá em BH também, se a galera aí de BH ou de São Paulo for dessas regiões aí que eu falei, quiser estar acompanhando o monólogo, só entrar em contato comigo, passa o endereço, ou se quiser fazer um convite também, tanto pro monólogo quanto pro workshop com teatro e evangelismo, fico à disposição. Vai ser uma honra servir Jesus aí junto com vocês. Top demais. Dan, quem quiser te seguir no Instagram... @dan.marchete. Marchete com CH, 2T e o I. Marchete. Dan.marchete. É isso Facebook, aí. Danilo Marchetti, YouTube também Danilo Marchetti. Tamo lá. É isso aí. O cara é um meteoro dos explodido teatros, já, né? cara. Tá explodido já. Explodido já. Bom demais, Dan, te receber. Foi muito bom. E vamos orar, né? Vamos orar para que Deus possa, através desse Gilcast aqui, desse podcast em vídeo também, poder alcançar pessoas. Você que talvez está aí afastado da igreja e precisa de Jesus, né? Saiba que você não tá aqui por acaso. Né? Você não tá vendo esse podcast aqui por acaso. Tantas experiências que foram contadas aqui, né? E a gente conta dessa forma bem descontraída, bem simples, para você entender que o reino de Deus não é essa coisa mirabolante, né, coisa de super crente e tal. Todo mundo precisa de Jesus e a gente precisa aprender a caminhar com Jesus na simplicidade. Amém. É isso aí. Vamos orar então? Presbítero Washington, ore aí para que Deus abençoe essas vidas aí e a gente finalize esse podcast. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de poder pregar o teu evangelho. Obrigado pela vida dos teus filhos, pastor Bruno, do nosso amigo Danilo, que trouxe esse testemunho de vida, Pai amado, impactante através do teatro. Como o Senhor tem usado o teu filho para propagar o teu evangelho. Obrigado por aqueles que ajudaram na organização, em todo esse trabalho. Tudo é para a glória do teu nome, Pai querido. Amém. Que vidas possam ser alcançadas. Que essas pessoas que estão assistindo possam ser impactadas e motivadas a buscar a tua palavra, o teu reino, a buscar o teu amor. Continua conosco e abençoa esse projeto em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, e você que quiser ser um patrocinador, vou falar pra você aqui, ó, que quiser ser um patrocinador de um Gilcast aqui, a gente precisa de tudo, não é só de dinheiro não. Você trabalha com água, coxinha, roupa, camiseta, que mais que a gente precisa, Will? Caneca aí, ó. O que você trabalhar e você quer ser um patrocinador da Ungil pra gente anunciar você aqui,
é só entrar em contato com a gente, ó, secretariaungil@gmail.com, ou você pode também procurar a gente via direct de qualquer uma das nossas redes sociais. Beleza? E se quiser ofertar na Ungil também vai ser muito bem-vindo. Deixa Deus te usar. É isso aí, galera. Deus te abençoe. Obrigado, Danilo. Obrigado, Will. Tamo Junto, galera. Tamo Deus junto, abençoe. Ungilcast na veia. Deus abençoe. Somos Um.